Suricanta labachuri miantas labassúvia, xerebecanta labachuri mianta labassúvias, cantas oricantas labassábias. O pentecostalismo, em quase sua totalidade, acreditam que realmente, com essas palavras, estão falando a língua dos anjos, mais conhecidas como línguas estranhas. O pentecostalismo surge em 1906 com o movimento da Rua Azusa, nos Estados Unidos. E o pentecostalismo acredita piamente que esse tipo de linguagem se atribui aos anjos. Porém, quando olhamos para a Escritura, todas as vezes que anjos se comunicam com o ser humano, eles falam a língua dos homens. E é interessante notar que em nenhum versículo da Bíblia se encontra a palavra línguas estranhas, a não ser em novas traduções, mas no original grego e no hebraico não aparece. Em Atos capítulo 2, vemos homens galileus falando em línguas que não eram as deles. Mas por que isso? Vamos entender. Em Lucas 24, versículo 49, Jesus tinha morrido e ressuscitado. E numa conversa com os discípulos, ele diz para que permanecessem em Jerusalém até que do alto seriam revestidos de poder. Se observarmos o versículo anterior, bem como de Marcos 16, 15 e 16, veremos que Jesus dá uma ordem a esses discípulos galileus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então vemos esses discípulos, em sua grande parte galileus, homens simples, sem muita cultura, que malemar conheciam o seu idioma, recebendo uma ordem de ir e pregar o Evangelho em todo o mundo. Como seriam capazes disso? Jesus, então, dá condições a esses homens. E em Atos, no capítulo 2, vemos esses homens sendo revestidos de poder pelo Espírito Santo e passando, assim, a falar em outros idiomas. Para a festa de Pentecostes, uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa, vinham judeus de todas as partes do mundo a Jerusalém. Então o Espírito Santo usa esse dia para manifestar a graça de Deus aos homens. Em Atos capítulo 2, versículo 7, vemos aquela multidão atônitos e surpresos com tudo o que estavam presenciando. E se perguntavam: vejam, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como os ouvimos falar em nossa própria língua materna? Como os ouvimos falar das grandezas de Deus? Vemos aqui que Jesus realmente cumpre o que tinha prometido. Reveste esses homens de poder, para que eles possam falar em outros idiomas e ir e anunciar o Evangelho a toda criatura. A igreja em Corinto estava tendo um problema com esse dom, pois todos queriam falar em outras línguas, em outros idiomas. Porém, o apóstolo Paulo, em sua sabedoria, ele diz: prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir outros do que falar 10.000 palavras em outra língua. O termo grego usado em 1 Coríntios 14, versículo 19, é glossa, que quer dizer linguagem ou idioma. Não fala de línguas estranhas. E Paulo, para colocar ordem na reunião dos cristãos, ele diz que para falar em línguas deveria haver intérprete, e que quando fosse falar deveriam ser 2 ou quando muito 3 irmãos falando. E isso sucessivamente, para que houvesse ordem e decência. O que vemos hoje em muitas igrejas é uma histeria generalizada, onde homens e mulheres se colocam a falar em uma linguagem que nem mesmo Deus conhece. Muitos desses sinceros de coração, porém sendo deixados se levar pela carne. Fiquemos com a palavra e que Deus os abençoe.